Paz do Senhor a todos, quero agradecer a Deus por essa oportunidade, quero aqui louvar o nome do Senhor e deixar aqui uma palavra de Deus, uma reflexão que está no Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, que diz assim no capítulo 4, versículo 15, 16 e 17. A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam na região da sombra e da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, fala de trevas, fala de um povo que estava numa região, e essa região, que era Zebulon e Naftali, o povo estava vivendo na escuridão, estava assentado na região da sombra e da morte. E é interessante que esse povo que estava vivendo nessa situação, a Bíblia fala aqui que eles viram uma grande luz. É interessante que a Bíblia vai falar que a luz, ela estava brilhando naquele lugar. E a luz, naquele momento ali, essa grande luz, é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai falar lá em João, no capítulo 8, ele vai dizer que ele é a luz do mundo, e todo aquele que segue a ele não vai andar em trevas, mas vai ter a luz da vida. Ele vai falar também no capítulo 1 do mesmo Evangelho de Jesus Cristo segundo João, que no princípio ele era Deus, e ele estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e a luz brilhou entre os homens, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas é interessante que quando esse povo que estava sentado nessa região de escuridão, uma região onde a situação espiritual desse povo era de trevas, Jesus, que é a luz do mundo, ele começou a raiar naquele lugar. Essa luz começou a se movimentar. Porque Jesus, quando ele chega numa região aonde a escuridão, o pecado, aonde a situação do povo é uma situação caótica, aonde a situação de um indivíduo também que está ali sem forma, vazio, e a sua situação é de trevas, de escuridão, de viver uma vida de pecados, uma vida, meu Senhor, separado de Deus. Trazendo para os dias de hoje, tem muitas regiões que estão vivendo nessa situação, onde a morte está pairando, onde a morte está reinando, onde pessoas estão morrendo porque estão na região de sombra de morte. Um povo, uma sociedade que está assentado na sombra da região da morte. Mas Jesus, quando ele chega numa região onde há sombra de morte, onde há escuridão, ele começa a brilhar, ele começa a raiar. Jesus é a luz que o mundo está precisando hoje. Jesus é a luz que precisa iluminar a escuridão e as trevas do pecado, aonde a humanidade está caída, aonde a humanidade está andando a passos largos. O homem, ele pode enxergar a luz do dia, mas a luz que é a luz espiritual, ele não consegue enxergar porque ele está em trevas. Somente Jesus pode abrir a visão dessa pessoa que está andando na escuridão. É interessante que quando Mateus ele fala que o povo viu uma grande luz
e que essa luz raiou naquela região. É interessante que Jesus então começou a pregar. A luz começou a pregar. A luz que estava ali naquela região da sombra e da morte, na região da sombra e da escuridão, começou a declarar. É interessante que nós vemos lá no princípio, no livro de Gênesis, quando Deus, ele fala, no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, era escuridão total, era um vestígio de escuridão, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e Deus disse, haja luz, e houve luz. Eu vejo a mesma luz que estava no princípio, trabalhando para que haja luz ali naquela escuridão. Essa mesma luz aqui no Evangelho de Mateus começa a pregar e começa a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando Deus ele falou, haja luz, e houve luz, ele fez separação entre a luz e as trevas. E essa luz que brilhou na região de Naftali e de Zebulon, aonde o povo estava sentado na região da sombra e da morte, aonde não havia mais esperança, aonde não havia mais saída, Jesus chegou naquele lugar. Porque quando Jesus ele chega na vida de um indivíduo que está vivendo uma vida de pecado, região de sombra e de morte, aonde muitos dizem que não tem jeito, aonde muitos dizem que não vai dar certo, aonde muitos dizem que esse daí, pronto, já era. Jesus ele disse, haja luz e houve luz. Numa região de escuridão, não há ser humano que está vivendo na treva, no pecado, na droga, na prostituição, está vivendo no adultério, na bebedice, na idolatria, no engano, porque tudo isso é escuridão e é trevas. Porque Jesus veio a essa terra para pregar o evangelho das boas novas. E ele começou numa região onde ninguém dava nada. Zebulon e Naftali estava distinta de todos os vestígios da sociedade, esquecida. Mas Jesus, quando chegou naquela região, ele começou a brilhar e a raiar e começou a pregar, porque a nossa luz, que é Jesus, ela fala, ela proclama, ela abre a sua boca e declara que arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E o arrependimento, ele é necessário para que possamos entrar no reino de Deus. O arrependimento é mudança de conduta, mudança de caminho, mudança de atitude, mudança de pensamento, é um novo entendimento gerado pela palavra de Deus, que é Jesus Cristo, porque ele é o verbo encarnado que se fez carne. Então, na manhã desse dia, que essa palavra, você que está vivendo na região da sombra da morte, você que está vivendo na escuridão, pode até estar enxergando a luz desse mundo, mas o caminho que você está andando é caminho de trevas. Jesus manda dizer para ti, ele está chegando para brilhar e para raiar na sua vida. Receba em nome de Jesus.